E o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deu uma entrevista ontem exclusiva à CNN, ao Gustavo Uribe, e ele revelou quais são os planos que o partido tem para o ex-presidente Bolsonaro nas próximas eleições. Segundo Valdemar Costa Neto, Bolsonaro segue como forte aposta na próxima disputa eleitoral. Vamos ouvir então. Bolsonaro vai ser um forte candidato nas próximas eleições, eu não tenho dúvida disso. O Bolsonaro só não foi eleito pelos erros que ele cometeu no começo do governo, quando ele estava sozinho, só apoiado por generais, o Santos, Cruz lá. Esse pessoal atrapalhou muito a vida dele. Valdemar Costa Neto foi além e disse que, caso não seja possível contar com o nome de Bolsonaro, uma alternativa seria a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que poderá ser candidata à presidência pelo partido. Vamos ouvir. O Bolsonaro, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora, se não for candidato, nós temos também a Michele. A Michele se revelou no lançamento do Bolsonaro lá no Maracanã, ela se revelou, foi uma surpresa para todos nós. O Bolsonaro, se for candidato, será um fortíssimo candidato. Se ele não for candidato, ele vai ser mais forte ainda, porque esse movimento de direita veio para ficar. Então, se tiver um outro candidato com o Bolsonaro apoiando, ele não traz a rejeição dele, que ele passou por Lula. O camarada não quis votar nele, porque odiava o Bolsonaro, votou no Lula, não tinha outra opção. Então, ele, apoiando um candidato, nós seremos imbatíveis nas próximas eleições. Michele Bolsonaro conversou com o senhor desde que pousou no Brasil? Não conversou. Nós queremos agora, quando o Bolsonaro chegar, acertar isso aí, acertar a entrada dela no PL Mulher, porque ela vai fazer palestras no Brasil para trazer mulheres para o partido. Nós precisamos das mulheres nos partidos, porque as mulheres são melhores do que os homens. Para repercutir, então, as falas de Valdemar Costa Neto, nós convidamos os deputados Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, e Zé Neto, do PT da Bahia. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela participação, deputados. Começo com o Coronel Tadeu, pode ser? Quero saber qual que é a sua avaliação e o que acha, então, da ex-primeira-dama como um nome para a presidência da República. Para o senhor, é um nome viável, então, como candidata em opção a Jair Bolsonaro, deputado? Oi, boa tarde, Muriel. Boa tarde, meu amigo de Feira de Santana, meu colega Zé Neto. Prazer em rever esse ano, Zé Neto. Feliz ano novo para você. E boa tarde para todos aqueles que nos assistem. É um prazer estar com toda essa audiência da CNN. Muriel, vamos lá. Campanha de 2026 parece que já começou, né? Acabamos 2022 e já estamos falando em 2026. E olha, Muriel, sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro é o grande líder da direita hoje. Não tem outro nome, nesse momento, que possa substituí-lo. Mas a política é aquele jogo de xadrez. A gente não sabe qual é o passo do adversário, qual é a peça que o adversário vai movimentar. E o Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, ele foi sábio aí nas suas palavras. Se eventualmente o Bolsonaro não for candidato, por um motivo ou por outro, a gente não sabe, já estamos pensando num nome muito próximo ao Bolsonaro, que é exatamente a sua esposa, a Michele. Tem toda a condição de se postular como candidata a presidente em 2026. E olha, são 4 anos que passam rápido. Ela pode muito bem se viabilizar com toda a direita ao seu lado e também o centro da nossa política, que obviamente o centro, ele sempre lança alguns candidatos, mas às vezes os candidatos não são tão viáveis como o que aconteceu em 2022, que nenhum deles assim se protagonizou de uma forma muito mais forte no cenário e deixou ali para que o Lula e o Bolsonaro ficassem polarizando a política. Então, o centro também pode arrastar, e a Michele, obviamente, pode ser uma excelente candidata para 2026. Deputado Zé Neto, uma boa tarde para o senhor. O senhor concorda com o Coronel Tadeu? Boa tarde, Muriel. Boa tarde, meu amigo Tadeu, paulista. Estamos muito distantes de 2026, temos grandes desafios agora para o 2023, muito especialmente depois do 8 de janeiro, que deu o tom de um Brasil que precisa se unir em torno da reconstrução da nossa democracia plena, das nossas instituições e de um programa de governo que, como o próprio Lula tem dito, que não vai ser só do PT, vai ser de todos aqueles e todas aquelas
que querem um Brasil com mais educação, com mais segurança, com mais oportunidade, com mais justiça e com muito mais democracia. Então, está muito distante para a gente começar a falar agora de eleição em 2026. Certo, a gente vai seguir fazendo perguntas com relação à eleição de 2026, porque faz parte, né, deputado, da resposta de Valdemar Costa Neto. Mas agora eu faço a pergunta para o Coronel Tadeu, para a gente seguir debatendo sobre esse assunto, até porque Valdemar Costa Neto falou o seguinte: se Bolsonaro não for candidato, Bolsonaro será ainda mais forte. Deputado Coronel Tadeu, o senhor concorda com essa avaliação de que Bolsonaro será ainda mais forte se não for candidato? Concordo, sim. Concordo, porque eu presenciei muita gente que falava assim, eu não vou votar no Bolsonaro por isso, por aquilo. Muriel, eu me deparei, às vezes, com um nojo estético do presidente Bolsonaro que as pessoas tinham por coisas muito pequenas. Porque ele grita, porque ele fala palavrão, porque ele isso, porque ele aquilo. É o jeito dele. Esse homem é um sujeito tão simples. Né? Se as pessoas convivessem, pudessem tomar um café da manhã numa padaria com o Bolsonaro todos os dias, iam conhecer a simplicidade desse homem. Esse homem é gente da gente, não tem frescura nenhuma. Não toma vinho de 10 mil reais, não se hospeda nos hotéis mais caros pelo mundo afora. É um sujeito, né, com uma simplicidade. Ele veio de uma origem humilde e mantém isso até hoje. Mas as pessoas, por tudo, às vezes, o que a imprensa divulgou, e às vezes a imprensa... parte dela acabou sendo culpada por esse estereótipo que criaram do Bolsonaro. Então, as pessoas, algumas pegaram uma rejeição. E no momento em que se fala, o Bolsonaro ele vai ser um apoiador de um candidato que é próximo a ele, que é próximo à direita, a tendência é que essas pessoas que não queriam votar no Bolsonaro, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, possivelmente, passem a apoiar o candidato que o Bolsonaro apoiar, né? E normalmente você tem aí o nome da Michelle sendo lançado, que é um grande nome, que é o melhor nome que uma pessoa... essa pessoa, ela é próxima, literalmente falando, que é a esposa dele. Então vai ficar até bonito uma campanha, trazendo as mulheres para o jogo político, é muito importante. As mulheres fazem falta no cenário político hoje. Trazendo as mulheres, trazendo toda a base bolsonarista, a gente não pode desprezar, não. São 58 milhões de votos obtidos no segundo turno, não dá para desprezar isso. E o cenário político fica muito interessante mesmo. É hora de caminhar com o nome. O Valdemar Costa Neto até falou, olha, ela vai para o PL Mulher. Né? Para quem não sabe, dentro de um partido político, nós temos o espaço das mulheres reservado. Ela assume esse PL Mulher e vai rodar o Brasil já numa vontade de se mostrar mesmo, para mostrar quem ela é e o que ela pode fazer por esse país. Certo. Deputado Zé Neto, quero te ouvir também com relação a isso, porque a gente ouviu, portanto, o presidente do PL falando o seguinte: se Bolsonaro não for candidato, Bolsonaro será mais forte ainda. Sabemos que Lula acabou de tomar posse, tem aí 4 anos pela frente, ninguém está pensando nesse momento ainda em eleições em 2026, mas é um cenário que o PL, por exemplo, e quem perdeu, quem acabou saindo derrotado das urnas, já começa a pensar e a se reorganizar. Nesse caso especificamente, na sua avaliação e na avaliação do PT, se o senhor quiser também falar, Bolsonaro sairia mais forte ainda, poderia ser um apoio de peso ainda maior, na verdade, se ele não se candidatasse e servisse só realmente como um apoiador, como alguém que estaria por trás de uma campanha? Olha, a figura do ex-presidente se fragilizou e muito nessas ocorrências últimas, principalmente pós-eleição. Até as eleições, o que nós vimos foi uma situação de uso indevido da máquina pública. Bilhões foram gastos, infelizmente, com uso indevido no processo eleitoral. E agora o que a gente assiste é uma fragilização ainda maior depois do que aconteceu em Brasília, dando demonstração clara de que boa parte daqueles que o acompanhavam não tinham na cabeça a construção de um Brasil. Não tinham um projeto para melhorar a vida das pessoas. Não tinham um projeto para fortalecer instituições. Ao contrário, agora que nós estamos no governo, inclusive eu participei da transição na parte de desenvolvimento econômico, ali na reconstrução da nossa parte ali fundamental do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços.
inovação e vi de perto o quanto foi definhada a nossa economia, o quanto o nosso país foi deixado de lado. O ex-presidente foi uma espécie de catalisador de alguns que se enganaram, de outros que tinham um acúmulo conservador, e a gente viu chegar ao final que mostrou que a vitória de Lula foi uma vitória maiúscula, uma vitória daqueles que não só simpatizantes do PT, mas que também queriam e querem a reconstrução do Brasil, principalmente no seu fortalecimento institucional, na sua política externa, na sua política interna, na sua geração de emprego e renda, que eu acho, inclusive, Muriel, que esse sim é o nosso grande desafio, gerar mais emprego, gerar mais renda, melhorar o poder aquisitivo das pessoas. Isso é um projeto de Brasil. O presidente que saiu e sua esposa, me parece que são mais catalisadores daqueles sentimentos conservadores e de alguns enganados que não estavam sabendo o que queriam para o nosso país. As coisas estão ficando mais claras, a gente está seguindo em frente, e eu não tenho dúvida nenhuma do sucesso do governo do presidente Lula com seus aliados. Deputado Coronel Tadeu, a gente ouviu também um outro cenário durante a entrevista de Valdemar Costa Neto, em que ele fala o seguinte, que depois da derrota, Bolsonaro estava numa situação que ele nunca viu, do camarada de um dia para o outro ficar com aquela imagem, porque ele disse que depois de uma semana ele até achava que Bolsonaro ia morrer. E disse o seguinte, a gente sempre discute isso em qualquer eleição. Olha, pode acontecer de você perder a eleição. O que você pretende fazer? Discutir se a pessoa vai trabalhar com a gente, vai ficar no partido ou não. No caso, Valdemar Costa Neto falando, né? Valdemar Costa Neto diz que nunca discutiu isso com Bolsonaro e fala que foi um erro dele, um erro dos meus colegas que têm experiência. Foi assim que ele citou, então, falando que a possibilidade de derrota nunca nem foi discutida entre Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. Na sua avaliação, Bolsonaro não soube perder? De forma alguma, Muriel. Primeiro que eu não soube desses fatos, né? Dessa história de não se discutir derrota, não. Porque a gente sempre, eu pelo menos nas rodas de conversas com políticos, eu sempre discuti. É claro que a gente tinha aquele otimismo, né, de ganhar em 2022, né, e seguir em frente com esse projeto maravilhoso que possivelmente será desmontado. Né? A gente sabe muito bem que as coisas não andam bem nesses primeiros 24 dias do ano, 28 já, estamos no dia 28, as coisas não andam bem, né? E possivelmente o que a gente viu nos últimos 4 anos deve ser desmontado. Paciência, o povo vai ter que aprender com o erro, mas faz parte do jogo. O que eu avalio é que o Bolsonaro, obviamente, ele sempre se manteve confiante na vitória, e foi uma derrota por muito pouco. O que é 1 milhão de votos num cenário de 150 milhões de eleitores. É muito pouco. E, obviamente, quem perde nunca vai ficar contente, né? Nunca vai ficar feliz com a derrota. Mas, se a gente olhar esse cenário, ele é um cenário muito bacana, muito promissor para 2026. O jogo da política é isso, é um ganha-perde o tempo inteiro, né? Essa alternância do poder, ela faz parte de um regime democrático. Agora, eu particularmente, conhecendo um pouco o presidente Bolsonaro, ele deve ter se chateado, sim. Isso foi óbvio, até porque ele ficou quieto durante muito tempo, praticamente não saiu ali do Palácio da Alvorada, foi muito poucas vezes. Então, dá para perceber que a tristeza bateu nele, sim. Mas é um sujeito que, pela garra que ele tem, pela coragem que ele tem, é daquele cara que cai, levanta, tira a poeira e segue em frente. E agora ele deve estar se preparando para vir com toda a energia que lhe é peculiar, porque o homem ele é forte mesmo, fisicamente e emocionalmente falando, ele é forte, e eu acredito que ele vem para participar desse cenário político, que são agora, acredito eu, que 44 meses para a próxima campanha presidencial, e ele vai dar sua contribuição da melhor forma possível, como ele sempre tem feito na política, em especial nos 4 anos que ele governou, né? Olha, por exemplo, o nível de desemprego. O PT deixou 14 milhões de desempregados, nós fizemos a nossa parte. Fomos lá e demos 7 milhões de emprego para os brasileiros, e entregamos com 8. Então, agora ver o que é que vai acontecer, nesses próximos 4 anos. Mas que o trabalho que ele fez foi bonito, não tem a menor dúvida.
Deputado Zé Neto, peguei até uma outra parte da entrevista de Valdemar Costa Neto, que ele fala o seguinte: aconteceu então que o Bolsonaro não estava preparado para a derrota. Ele foi derrotado e não estava preparado e aquilo foi um baque. Passou 3 semanas, ele melhorou. E segundo Valdemar, o ex-presidente contou que chegou a ficar 5, 6 dias sem comer. Na sua avaliação, deputado, Bolsonaro não sabe perder? Primeiro que ele não tem equilíbrio emocional nenhum, nunca teve. Uma facada marcou um ponto de encontro lá na eleição passada para setores conservadores e de uma direita extrema, que no mundo, em função do que aconteceu nos Estados Unidos e em outros países, acabou se fortalecendo aqui no Brasil também. Uma direita sem projeto de nação, uma direita que trabalhou dentro do governo Bolsonaro, que também reuniu outros flancos, como eu disse agora há pouco, ou por engano, ou por condição de interesse. E esses que se reuniram em torno desse governo fizeram com que 4 anos a gente visse um presidente totalmente desequilibrado, falando coisas absolutamente insuportáveis para aqueles que têm bom senso, principalmente no que diz respeito à pandemia. A pandemia mostrou de fato quem ele era, sem nenhum controle emocional, sem nenhum respeito humano às pessoas. Mostrou também uma face da destruição que ele queria das nossas instituições. Acho que ele ganhou as eleições e disse, se a gente for jogar dentro das regras, a gente vai perder. Então, vamos jogar fora das regras, fragilizar os poderes, como tentou fragilizar o Legislativo, como tentou todos os 4 anos fragilizar o Judiciário e jogou todo o tempo, foram 4 anos tentando desestabilizar a nossa democracia. No final, a gente viu ainda fazer algum jogo de cena ali, porque na campanha se tenta fazer um jogo de cena. Eles que diziam lá atrás que Bolsa Família era esmola, foram que inventaram também de fazer o Auxílio Brasil, deram R$600, mas não deixaram o dinheiro para pagar os R$600 a partir de janeiro. Fizeram várias concessões para várias categorias, como caminhoneiros, taxistas, Ubers, e não tinha segmento essa política, não era política pública, era uma política totalmente descabida de utilização da máquina financeira do Estado para se perpetuar no poder. Ele não estava preparado, foi para o que ele viu. Um país que se levantou, um país que disse aqui nós seremos, somos e vamos continuar sendo uma democracia, e esse país deu a vitória a Lula. E esse país está sendo reconstruído. E esse país que viu por 4 anos uma política de definhamento das suas exportações e fortalecimento das importações, da sua quase destruição da indústria, até mesmo com a extinção do Ministério de Indústria e Comércio, que até hoje eu não entendo como é que aconteceu. Sem políticas para a agricultura familiar, sem políticas de inclusão. Gerou emprego? Não. Gerou alguns subterfúgios, como chamavam todo o tempo lá, que não, porque Uber é empregado, porque quem está trabalhando como PJ é empregado. Gente, nós temos um subemprego institucionalizado no Brasil. E a gente precisa enxergar isso com o olhar de que é necessário a gente gerar mais emprego e renda, com capacidade dessas pessoas terem um pouco mais de condição financeira, restabelecer no Brasil a nossa caminhada para buscar tecnologia, inovação, produtividade, fazer com que esse país tenha uma reindustrialização para valer, que o campo tenha financiamento, fomento, apoio técnico e reconstrução do nosso caminho de construir na educação uma saída para o Brasil. Todos esses temas que eu coloquei para você aqui eram temas que jamais foram tratados por ele e pelo time que comandava o núcleo de governo dele, com a seriedade, com a responsabilidade histórica que merece. Muito bem, nós conversamos com o Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, e também conversamos com o deputado Zé Neto, do PT da Bahia. Obrigada a todos pela participação, uma ótima tarde para os senhores e um bom fim de semana também.